Oi, eu vou aproveitar que eu preciso trocar o meu Ficus Elástica novo de vaso e eu vou fazer ele junto com você para você poder aprender também como é que se troca de vaso uma planta, porque é tudo meio parecido, tá? Aliás, vocês já ouviram falar desse Ficus Elástica? Esse aqui é o Ficus Elástica Burgundy, que escreve. Ele é essa cor mais escura de folhas aqui. Eu já tava namorando faz um tempo ele nas lojas, mas ele tava custando rins. Agora ele ficou mais baratinho um pouco, ele ficou só os olhos da cara mesmo. Mas de qualquer forma, eu comprei ele e eu vou trocar ele de vaso, porque esse vaso já tá meio pequenininho pra ele. Então, a opção minha acabou sendo, por vaso, acabou sendo pegar um vaso que tem furo de drenagem, claro, mas um vaso um pouquinho mais bonitão, assim. Ele lembra um pouquinho pedra, cerâmica, aquelas cerâmicas caras lá, importadas, que são muito mais caras, né? Bom, de qualquer forma, esse daqui, ele vem com um pratinho, eu não gosto desse sistema. Ele tem um furinho aqui embaixo, mas o pratinho tampa completamente, eu não achei legal. E o importante é você verificar se tem furinho de drenagem aqui, porque se não tiver o furinho de drenagem, você tem que fazer um, tá? Esse daqui só tem um furo no centro. Eu não confio só em um furo, porque uma vez eu plantei uma jiboia num vaso desses daqui. Aí tá bom, chegou um pratinho que eu coloquei, ele tampou aqui, acabou matando a minha jiboia afogada, eu não percebi, foi péssimo. Eu não recomendo que você deixe só com um furo. Quando der pra fazer um furo, faça mais, né? Se tiver só um. Então eu vou fazer alguns furos com uma furadeira. Dá pra você fazer tipo com um ferro quente também, se você esquentar no fogão, se você não tiver uma furadeira, mas eu vou fazer aqui 3 furos mais, por segurança. Vou fazer um aqui. E outro. Pronto. Tem 3 furinhos aqui, perfeito. Tá do jeitinho que eu preciso ele. Agora, você pode pensar, tá, mas será que eu posso plantar em um vaso sem furo de drenagem? Eu não recomendo, tá? Tem quem faça, tudo bem, dá certo para algumas pessoas, mas para mim não dá certo e para muita gente que eu conheço não dá certo, porque é muito difícil você acertar uma régua num vaso sem furo. Se você for usar um vaso sem furo, usa ele de cachepô para colocar o seu vaso com furo dentro dele, aí tudo bem, tá? Mas fora isso, não recomendo não. Aí, vamos lá para plantar então nesse vaso aqui. Como é que eu faço? Geralmente, olha, isso eu sei que é uma coisa que muita gente faz, que coloca geralmente a forma tradicional, colocando pedras de drenagem aqui no fundo, aí coloca algumas argilas expandidas, depois coloca uma manta de geotêxtil, manta de bidim, e aí depois coloca o substrato. Eu não faço isso, tá? Porque até os estudos mais recentes, hoje em dia, na verdade, as pessoas não colocam mais em sistemas de produção, e assim, mesmo para fazer em casa, em geral, as pessoas não fazem mais isso, não colocam mais esses material de drenagem no fundo. Por quê? Porque ele não melhora exatamente a drenagem, simplesmente as coisas não mudam muito e, assim, não é essencial, se você quiser fazer, pode fazer. O que acontece? O importante é que você tenha furos no fundo do vaso. Se você tem furos, aí a água vai escorrer. Aí você pode falar assim, tá bom, agora tá na hora de a gente colocar um pouquinho de substrato aqui no fundo. E aí a pessoa ela vai ficar com medo de colocar o substrato aqui e vazar substrato aqui embaixo. Então, para essa pessoa que tá com medo, coloca um papelzinho aqui embaixo, olha, é simples assim. Você colocou um papel filtro, esse aqui é um papel toalha normal, não é filtro, não, é papel toalha. E aí coloquei aqui no fundo do vaso. Agora eu jogo um pouquinho de substrato dentro desse vaso. Deixa eu jogar aqui mais perto, põe na cadeira. Agora deixa eu pegar um vazio aqui para pegar. Agora eu coloco um pouquinho aqui no fundo. Vocês viram, ó, já não cai mais aqui. Tá tranquilo, tá? Então você pode ficar sossegado. E uma hora vai desfazer esse papel aqui? Vai desfazer, mas aí quando desfazer esse papel aí, com certeza ele já vai estar durinho, o substrato não vai mais cair lá por baixo, pode ficar sossegado, viu? E aí, vamos lá, completa aqui um pouquinho. É importante você dar uma checada na altura, olha,
para você ter uma noção, né? Você não vai encher o vaso de terra até aqui na bordona aqui, né? Você vai colocar ele até a planta ficar mais ou menos aqui nessa altura aqui, mais ou menos, a superfície da terra. Então, vamos lá, eu tenho que colocar um pouquinho mais de terra, um pouco mais de substrato. E aí você pode me perguntar, que tipo de substrato que eu tenho que colocar nesses vasos? O tipo de substrato aí depende um pouquinho da sua planta. Para a maioria das plantas que a gente tem dentro de casa, o importante é que você procure alguma coisa que seja substrato, ou então seja uma terra vegetal bem assim, soltinha, bem escurinha, tá? É que terra vegetal geralmente depende. Tem alguns terras vegetais que são horríveis, tem algumas terras vegetais, geralmente as mais escurinhas, elas são melhores. Já substrato para plantas, esse daqui é feito a maior parte com casca de pinos, esse daqui, por exemplo. Mas olha, ele é um material mais solto, ele tem é um pouquinho pedaçudo, ele é muito bom, tá? Então fica a dica, você pega um substrato que é mais escurinho, mais soltinho, esse daí geralmente já tá bom o suficiente para a maioria das plantas que você tem. Então vamos lá, coloquei aqui um pouco de substrato, vou dar uma checada aqui na altura, depois eu acerto um pouquinho melhor, né? Agora chegou a grande hora, agora eu tenho que tirar essa planta, aqui do vaso. Você tem que tomar muito cuidado, tá? Para não quebrar as folhas, principalmente porque essa planta aqui, ela tem umas folhas bem frágeis. Então eu vou dar uma apertadinha aqui nas laterais do vaso e puxei. Vocês viram que tá bem cheio de raízes aqui. Olha, tem bastante raiz, e essas raízes aqui meio emboladas, geralmente o ideal é que você dê uma desembolada nela. Eu vou dar uma desembolada aqui em cima desse vaso para não fazer tanta sujeira, que eu vou ter que... Eu fiz bastante sujeira de qualquer forma. Mas vou dar uma desembolada aqui na base, eu recomendo que você sempre faça isso, olha. Porque algumas raízes ficam dando voltinhas. E essas voltinhas aqui, elas atrapalham para a raiz se desenvolver. Deu uma escovadinha aqui do lado, legal. Agora, vamos voltar aqui pro vaso, eu vou ver se a altura ficou legal. Bem, acho que ficou até um pouquinho alto demais. Tá bom, agora tá legal, né? E aí chegou a hora de eu preencher as laterais do vaso. Vamos lá, preenchendo as laterais do vaso para que ele fique bem cheinho de terra. Eu tô chamando de terra, substrato aqui, mas terra e substrato entendam como a mesma coisa, tá? É o que vai dentro do vaso. Aliás, sabe a questão de pedra de drenagem que eu falei? Não é que ela seja inútil, não, porque tem algumas situações que ela é bem útil, sim. Você tem, por exemplo, uma planta que está numa sacada de um prédio que não suporta muito peso lá, é até bom você colocar umas pedras mais, tipo uma argila expandida, que é mais leve lá, e substituir boa parte da base do vaso quando o vaso é grande, para pesar menos, né? E também, às vezes, tipo aqui na sacada, às vezes venta muito, então você pode colocar um material mais pesado, uma brita, por exemplo, lá no fundo do vaso, porque as chances de tombar ficam menores. Que tombar vaso não é bom, né? Principalmente se for de plástico, ele é meio leve, ele acaba tombando. E aí as laterais aqui, olha, prestem atenção que é sempre importante você dar uma apertadinha de leve, não é para socar a terra não, mas você vai dando uma apertadinha aqui para poder garantir de que não ficou nenhum bolsão de ar aqui no meio, porque se ficar espaço vazio com ar, aí depois na hora que você molhar vai descer toda a terra, vai ficar com um monte de buraco no seu vaso, não é legal. Então aqui, legal, eu alinhei com a base que já tava, tá? Não vai sair enterrando mais do que já tava antes, porque senão a planta ela começa a apodrecer o caule. Você tem que enterrar só até onde já tava. Certinho, agora tá da forma que tá. Eu até coloquei um pouquinho demais aqui, vou tirar um pouquinho. Agora tá certinho. Terminou essa troca de vaso? Não exatamente, tá? Aqui eu vou colocar uma etapa a mais, que é para eu colocar umas cascas de pinos, que eu gosto de colocar aqui, né?
Eu gosto de colocar umas cascas de pinos, mas você pode usar outros materiais. Isso aqui se chama cobertura morta, cobertura de vasos. Para que serve essa casca de pinos? Primeiro, é porque fica mais bonito, tá? Isso aqui, sem dúvidas, ele fica mais bonito mesmo. Mas também ele ajuda a manter a umidade da terra aqui do vaso, do substrato, fazendo com que eu precise regar menos e dá uma ajudada para evitar algumas pragas, viu? Tipo fungos gnats, e também tem algumas outras pragas que elas são um pouco impedidas assim de entrar na terra quando você coloca essa cobertura, então é sempre bom. Tem uma coisa que eu não mostrei, eu não misturei no substrato, que é o adubo, né? Geralmente, você pode misturar sim na hora do plantio no substrato, tipo um humus de minhoca, super recomendável também. É que eu não misturei porque esse substrato aqui geralmente ele já tem ido bem assim, sem humus de minhoca mesmo. Mas tem alguns que eu misturo humus de minhoca até mais ou menos uma parte para 5, uma parte para 4 partes de substrato vai bem. Só não vai exagerar demais porque não dá certo. E também você pode adubar com outros adubos. Tipo, você pode usar bocashi misturado no substrato, você pode usar um coat, que é o que eu vou colocar agora. Por que que eu prefiro colocar depois e não misturar tanto no substrato? É porque o coat, ele é um adubo bom. Essas bolinhas aqui, ó, de uma cor só. Ele é um adubo muito bom, ele dura bastante tempo, aliás, esse daqui, ele é um coat que, se eu não me engano, ele é de 5 meses, esse aqui. Ele é de 5 meses. Isso significa que eu vou adubar agora para não adubar durante 5 meses, só vou lembrar daqui a 5 meses de adubar. Só que geralmente eu olhando aqui na base do substrato, que eu não lembro, né, daqui a 5 meses, nem lembro quando eu adubei direto. Então, eu olho aqui na superfície do substrato, eu sei que eu preciso adubar de novo, porque essas bolinhas já estão dissolvidas. Ele vai soltando aos pouquinhos nutrientes à medida que você vai regando a planta. Super prático, né? Mas coat é uma categoria de adubos, não é uma marca, então isso aqui não é uma propaganda, não. O coat você pode misturar no substrato ou você pode simplesmente jogar aqui na superfície. Como esse vaso aqui ele é um vaso meio grande, ele vai uma quantidade maior mesmo, tá? Eu devia ter feito isso antes de colocar a casca de pinos, mas eu não fiz, então eu vou colocar sempre um pouquinho a menos do que recomenda, né? É sempre importante ver qual que é a recomendação na embalagem e nunca colocar mais do que recomenda lá. Talvez um pouquinho a menos. Esse aqui é uma base mais ou menos por litro de substrato, aí eu coloquei aqui a quantidade que está recomendada. Na verdade eu coloquei metade do que está recomendado, que eu não gosto de exagerar nesse tipo de adubo não. Agora chegou a hora sim. Tudo bem, depende de onde você vai deixar a sua planta, você precisa colocar dentro do pratinho. Você está lá em cima de um pratinho. Você vai colocar ela na sala de estar, por exemplo. Se você não colocar pratinho, na hora que você regar vai ser um desastre, né? Então, ele veio com esse pratinho aqui. Eu não gostei do pratinho porque ele encaixa perfeitamente aqui. Eu não consigo ver depois se caiu água ou não. E ele também tampa o buraco da drenagem, né? Então, peguei um pratinho aqui. O pratinho que você escolhe, ele tem que ser um pouquinho maior do que a base do vaso. Então, vamos lá, ó. Esse aqui tá num tamanho legal. Um pouquinho maior do que a base do vaso para você poder ver se está com água aqui. Se tiver com água, você tem que virar esse pratinho. Você tem que levantar a planta e tirar, ou secar com um paninho, fazer alguma coisa. Deixar a água parada lá, você não pode não, tá? Agora, chegou a hora de você regar. O que acontece com a primeira rega é que essa primeira rega ela é meio complicada, porque esses substratos aqui, quando você vai regar pela primeira vez, eles repelem água, é terrível, mas você tem que regar bem devagarzinho da primeira vez. Vai colocando um pouquinho a água de cada vez. Não adianta colocar muito ao mesmo tempo. Para dar tempo do substrato ele absorver essa água pela primeira vez e ficar bem encharcado mesmo da primeira vez. Ele tem que ficar bem úmido e depois escorrer a água aqui pelos furos de drenagem. Porque aí da próxima vez vai ficar mais fácil, vai ficar tranquilo de você regar, que o substrato ele vai absorver bem, tá? Bom, tá demorando aqui para a água baixar, demora mesmo. Uma hora vai baixar essa água aqui e aí eu reponho um pouquinho mais até a água começar a escorrer aqui embaixo. Bom, espero que tenha sido proveitoso para vocês conhecerem o processo da troca de vaso e para poderem decidir como é que vocês vão fazer a troca de vasos na sua casa. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, é claro. Até mais, tchau, tchau.